De volta com o CBN Maceió para a gente falar sobre crimes que estão na internet. Estelionato é aquele que mais cresce, gente, no país. Onde é que a gente está errando? Onde é que a gente não está sendo cauteloso? Onde é que o criminoso está se aproveitando mais dessa situação? É o tema que a gente abre agora com o delegado Sidney Tenório, especialista em crimes virtuais, a quem a gente agradece, viu, doutor Sidney, por estar conosco. Um bom dia. Bom dia. Infelizmente, a gente tem a cada dia um aumento, né, registrando ano a ano o número de boletins de ocorrência aqui em Alagoas, no Brasil como um todo, de crimes virtuais, crimes praticados pela internet, tendo em vista que o Brasil é um dos países, salvo engano, é o segundo país com o maior número de smartphones, né, segundo ou terceiro país. Então, assim, é bastante complicado porque você tem um acesso amplo à internet, mas também os golpistas também estão aí, a cada dia também inovando na prática de crimes. Bom, doutor, dá para a gente passar uma situação que é muito corriqueira, do ponto de vista prático, o que acontece e onde é que a gente está errando, onde é que a gente pode ser mais cauteloso? A gente sempre fala que o crime cibernético ele tem na vítima também um grande colaborador, né? A gente, infelizmente, o ser humano ele busca sempre uma vantagem, uma ganância, a desatenção. Então, assim, a gente percebe que na maioria dos crimes cibernéticos, principalmente os estelionatos, né? A gente tem claro que tem outros também, como os crimes sexuais, a pedofilia, o stalking, mas nos crimes de golpe, né? O estelionato, a vítima também facilita bastante desatenção, né, e também na questão da ganância. Infelizmente, a gente percebe que a busca da vantagem inicial, aquele desconto, aquele passeio, aquele jantar grátis, aquele final de semana no hotel, que você acha que ganhou, termina sendo a porta aberta para que o criminoso encontra e termina você saindo no prejuízo. Bom, o que é que a gente tem observado do ponto de vista prático, doutor Sidney? Dá para a gente dar um exemplo daquilo que acontece, que a delegacia está o tempo todo tentando orientar, mas as pessoas ainda caem nesses golpes? A gente tem, por exemplo, o golpe do WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp é o maior, né? O maior veículo de golpes é o WhatsApp. A gente sabe que tem, por exemplo, o hackeamento, né, do WhatsApp. Né? Na verdade, não é bem um hackeamento, mas sim uma criação de um perfil falso, né, onde a pessoa diz que mudou de conta e termina pedindo dinheiro para familiares das vítimas. O que a gente podia simplesmente checar fazendo uma chamada de vídeo ou uma ligação, né? Porque geralmente são pessoas muito próximas de você, né? Porque houve um grande vazamento de dados, não é, aqui no Brasil, ali próximo de 2020, né, todo mundo praticamente teve as contas vazadas, todo mundo tem hoje em dia cadastros, então assim, os criminosos têm acesso, facilmente eles compram os seus dados, então eles sabem que pai, mãe, telefone de pai, de mãe, e-mails, irmãos também, quanto mais caro eles compram essas listas, mais dados seus estão, então assim, é bem comum que eles façam contato com um parente próximo. Então, assim, a gente sabe que Instagram também geralmente se hackeia muito fácil, porque você recebe uma mensagem, geralmente com algum tipo de promoção, e quando você clica, você acaba dando a sua senha, o seu acesso, você perde seu Instagram temporariamente. Então, assim, a principal atenção que a gente está é atenção e desconfiar, né? Assim, não custa, né? Como dizia nossos avós, né? Que quando a esmola demais, o santo desconfia. Bom, uma vantagem muito grande, definitivamente, é importante que você vá para o site das instituições. Por exemplo, grandes corporações têm os seus próprios sites, e isso tem endereço completo, né? www.fulanodetal.com.br, em regra, aquelas que são instituições nacionais. Entrando ali, a gente já pode dar um grande passo para saber se a oferta que está sendo colocada à disposição por WhatsApp, ou Instagram, ou coisa nesse sentido, se de fato ela existe ou não é isso, doutor? Isso, a gente teve recentemente aqui em Alagoas, por exemplo, um golpe da Cefaz, né, onde as pessoas estavam pesquisando, assim, primeira coisa que você faz, quando você vai pesquisar nos buscadores, os criminosos eles estão pagando, algumas quadrilhas mais especializadas, inclusive eles pagam para que o site dele, que é o site, não o site real, mas o site falso, ele fica em primeiro lugar ali da sua pesquisa. Então, assim, quando você clica, às vezes, por exemplo, no caso da Cefaz, isso aconteceu na emissão de boletos de IPVA, e a gente conseguiu, junto com a Polícia Civil do Maranhão, identificar e prender lá no estado do Maranhão, com a Polícia Civil do Ceará também participando, os criminosos que tinham falseado o site da Cefaz, né,
pedindo Pix, aí vem aquela segunda parte, né? A primeira parte é a desatenção. Você podia ter entrado realmente no site da Cefaz, né? A gente vai ter um cadeado, você confere se realmente é aquilo. E a segunda era a vantagem, eles ofereciam um desconto de 50% de pagamento Pix. E a gente sabia que a Cefaz, inclusive, orientou que ele só faz pagamento. Existe realmente uma promoção, quem paga a cota única paga um pouco mais baixo, mas o desconto bem inferior do que eles estavam oferecendo. Desconto inferior, gente, e é super importante que você entre na página correta, né? www.cefaz.al.gov.br. E aí, um pouco mais, afinal de contas, a gente está falando sobre dinheiro. Aquele final de semana que você não vai pagar, ou coisa nesse sentido, ou tem golpe com carro? Tem, o principal golpe com carro é o LX, né? A gente sabe que, por exemplo, quando você vai compra e venda, assim, é interessante que quando você compra, primeiro quando você coloca um anúncio no LX, rapidamente você recebe uma tentativa de golpe, de hackeamento no Instagram, né? Eles dizem que para você verificar e validar aquele seu anúncio, você deveria clicar com o código que eles estão te mandando. Na verdade, confirme o código que eles mandaram. Na verdade, estão pedindo a chave do seu Instagram. Então, você já perde o Instagram só em tentar vender um bem no OLX. E o próprio OLX também golpe, porque eles hackeiam, eles replicam o seu anúncio, vendendo de forma mais barata. Isso é muito comum, muito caso aqui em Alagoas. E, na verdade, quando ele replica, você começa a negociar com o criminoso faz uma intermediação entre comprador e vendedor. Ninguém sabe que ele está intermediando. Na verdade, quando você vai pagar o bem, você paga o bem para o golpista, né? E quando você chega vai passar o valor do carro, cadê o dinheiro que você não recebeu, né? Então, assim... Essa é uma situação extremamente grave, né? Esse crime é denominado de estelionato? É isso? É isso, é estelionato, a gente tem na forma tentada, né? Assim, a gente sabe que muitos são tentativas, ainda bem que as pessoas hoje em dia, assim, com orientação, com a CBN falando, outras emissoras também falando, a gente tem, porque a gente sempre fala, né, que o crime virtual, a principal ferramenta não é nem a repressão. Claro que a repressão a gente faz, a gente sabe que é muito difícil, porque a gente sabe que, infelizmente, os crimes praticados em Alagoas, os criminosos não estão aqui, eles geralmente estão em Goiás, Mato Grosso, São Paulo, são alguns estados que praticam muito crime aqui em Alagoas, e dificulta um pouco a parte operacional da polícia, mas assim, a gente sabe que principalmente a prevenção é o melhor remédio para isso. Agora, doutor, é um crime que tem uma pena já conhecida, é uma pena robusta, a reincidência pode levar ao aumento dessa pena, como é que é isso? É um crime que a pena é 5 anos, né, 5 anos de reclusão, crime de estelionato, quando ele é praticado por meio da internet e praticado contra idoso, porque também idoso é a grande vítima, até pela... Assim, a gente sabe que a internet é uma coisa que evolui a cada dia e a gente teve que aprender, né? Nós que já passamos de 40 anos, temos que aprender a mexer na internet. Então, assim, os idosos sofrem muito golpe. Então, assim, quando tem idoso, é uma pena robusta, é uma pena que cabe prisão preventiva, é uma pena que realmente são quadrilhas. Geralmente, quem aplica golpe, é importante dizer que faz parte de uma organização criminosa, né? A gente sabe, assim, dificilmente ter uma pessoa isolada praticando. Geralmente é uma grande organização e muita gente, inclusive, praticando dentro dos presídios, né? A gente sabe que entra a cela no sistema prisional e aqueles camaradas ficam ali o dia todo aplicando golpe, tentando aplicar golpe. Bom, doutor, é de fácil rastreamento ou de possível rastreamento esse tipo de golpe? A gente consegue rastrear, só que assim, já peguei alguns casos que em 2 minutos a gente conta com apoio, a gente podia, é claro que a FEBRABAN, a gente inclusive é um pleito da Polícia Judiciária de todo o Brasil, que eles criem outros mecanismos de segurança, por exemplo, do Pix, né, uma forma de... eles alegam que inviabilizaria o Pix se ele tivesse algum tipo de retardo, porque realmente hoje em dia a gente quando vai pagar uma coisa, o dinheiro já sai da sua conta imediatamente. Então assim, a gente fala com a FEBRABAN para criar ferramentas de controle. Não é assim, porque eu tenho um caso, a gente hoje conta com a parceria dos players, né, que, por exemplo, o Banco Inter, o Nubank, C6, para falar de vários, e a gente já pegou 2 minutos depois de um Pix feito num golpe aqui em Alagoas e o dinheiro já tinha sido espalhado para várias contas. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir rastrear o dinheiro, né, a gente tenta de toda forma fazer isso, mas assim, eles pulverizam rapidamente o dinheiro, o que faz com que a investigação fique muito difícil, né? Assim, a gente
pede inclusive também controle na criação de contas digitais, porque hoje em dia é muito fácil, e as quadrilhas inclusive cooptam pessoas de baixa renda para que façam contas que são contas de passagem. Por isso que eu falo assim, prender é muito difícil, por isso assim, a principal forma é não faz essa transferência. Atenção, porque é muito difícil. Assim, a gente pode até prender os criminosos como vem prendendo. Em alguns casos, algumas operações que são realizadas, geralmente são operações conjuntas, porque os criminosos daqui estão atuando em outros estados e outros estados estão atuando aqui. Então, assim, o dinheiro volta, é muito difícil dele voltar. Olha, é super importante de que, como se trata de um pagamento, de uma transferência, que você não faça de qualquer jeito, de qualquer forma, que busque outras formas de contato para com a instituição com que você quer se relacionar. Eu acho que isso já dificulta um pouco e dá uma clareza maior de que, tem uma vantagem muito maior aí do que é devida, parece-me que não está muito legal. Acho que clareia um pouco para a gente não cair no golpe. A ideia é que a gente não entre. Isso, seja na forma de pagamento de um boleto, atenção se realmente é, né? A gente recebe, nós recebemos todos os dias e-mails, né? Assim, a gente recebe boletos falsos, praticamente diariamente. Hoje em dia eles ficam emitindo, assim, é natural. O criminoso ele tem disparo em massa, né? Assim, não é para mim, não é para você, não escolhe, eles disparam em massa na tentativa de captar algumas pessoas que façam. Bem como também naquele pedido, né? Assim, a gente sabe que realmente a gente meio que quando é um filho que está pedindo uma coisa, quando é a mãe, né? A gente tenta dar uma atenção, mas não custa fazer uma ligação, fazer uma chamada de vídeo. Já aconteceu comigo de eu fazer uma chamada de vídeo, eu sempre ligo para quando alguém me pede alguma coisa, para saber se é aquela pessoa mesmo está fazendo aquele pedido. Isso. Né? Tem muitos casos, assim, se a gente fosse falar de tentativas de crime aqui, por exemplo, o maior exemplo é o Desenrola, né? Que menos de 2 dias, 3 dias depois de ter sido lançado pelo governo federal, as quadrilhas já estavam tentando aplicar golpes. E o sujeito estava mais enrolado do que quando começou. Agora, doutor Sidney, as instituições, principalmente o comércio, mas não só o comércio, os hotéis, enfim, restaurantes, eles têm pedido muitas informações. O CPF, por exemplo, é quase que uma condição para que você compre uma roupa numa loja, um remédio numa drogaria e etc. Mas eles têm responsabilidade com esse material que eles acumulam. Isso, a responsabilidade, assim, a gente conversa muito com relação, por exemplo, aos bancos e às outras. Houve esse vazamento de dados, infelizmente, houve esse vazamento, e assim, foi aí que nasceu o grande problema, né? As quadrilhas compraram esses dados da gente, eles sabem seu telefone, seu endereço, eles sabem quem é seu pai, quem é sua mãe, quem são seus irmãos, o telefone de todos eles, o que faz com que eles comecem a aplicar golpes com esses dados. Então, assim, mas existe a responsabilidade do banco, no caso, a gente acompanha muito, né, os tribunais superiores, eles responsabilizam bastante esse tipo de instituição financeira, instituição de comércio, com o que acontece com um golpe que nasce a partir deles, né? Então, assim, as pessoas procurem, claro, primeiro procura o banco ou procura o comércio para tentar negociar, geralmente negam, né? Geralmente negam e depois o Poder Judiciário está com as portas abertas para que se bata e se tente ressarcir o dinheiro. Bom, o que é que a gente pode deixar aqui como uma orientação a quem está nos ouvindo, doutor Sidney? Primeiro, cautela, atenção. A gente sabe que a internet abriu a porta para um mundo com relação a coisas boas, mas também tem muita gente ruim, né? A gente não fala só com relação a golpe, a gente fala com pedofilia, a gente fala com stalking, com ameaça, então assim, né, com difamação, crimes contra a honra, existe bullying, mas também a gente tem essa parte muito negativa, então atenção, né? Atenção quando você vai usar, atenção quando você vai fazer um pagamento, atenção quando alguém lhe pedir dinheiro, não transfere dinheiro, não paga um boleto antes de ter certeza. E em caso de cair, né, cair num golpe, ou mesmo uma tentativa de golpe, registra a ocorrência, é fácil, você vai no buscador de sua preferência, digita lá, Delegacia Virtual do Estado de Alagoas, vai aparecer um link do Sinesp. É bom porque a gente teve mais de 4 mil casos ano passado, quase 1.500 casos a mais que 2021, e tem certeza de que esse número é maior, mas não é maior, só cresce aqui em Alagoas. Né? Ele cresce no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Diante da facilidade, né? E do sucesso. Se as pessoas se eles continuam, é porque está tendo sucesso. Muito bem. Delegado Sidney Tenório, prazer tê-lo por aqui. Ótima segunda-feira, excelente semana. Para todos nós.